Galera do primeiro ano, vamos lá, primeiro ETIM, primeiro CV, bora! Queda livre agora, cinemática, capítulo 1, aula 8, segundo bimestre, moçada. Vamos lá com vontade, arrasar nesse segundo bimestre, que agora aí, dia 4 de junho, já tem uma avaliação, 6 de junho, né? É o Kahoot, que já está pronto para vocês. Eu vou disponibilizar e vocês façam na data que vocês acharem melhor. Vai ter o limite até dia 6 de junho, que são as 3 leis de Newton, tá bom? Depois vocês terão uma avaliação mais em junho sobre cinemática e mais uma só no mês de julho daí. E aí tá encerrado. Essa parte aqui vai falar sobre queda livre e lançamento vertical, de baixo para cima e de cima para baixo. Lançamento vertical, gente, vamos supor, por exemplo, uma queda livre. O que é queda livre? Queda livre é quando esse moço, por exemplo, que está aqui na Torre Eiffel, o Galileu Galilei, ele deixa, ele abandona, né, 2 esferas. Vamos supor que ele esteja num lugar, num planeta que não tenha força de atrito. Quando eu não tenho força de atrito, que é a resistência do ar, não importa a massa da esfera ou do corpo que eu jogue, os dois cairão ao mesmo tempo, porque o que vale é a gravidade do planeta em questão e não a massa, quando se trata de lançamento vertical, de queda livre. Agora, tem uma experiência que vocês podem fazer na casa de vocês: subam numa cadeira, joguem um papel sem amassar e joguem um papel amassado. Os dois têm a mesma massa, mas o papel que está sem amassar, ele vai cair depois do papel que está amassado. Por quê? Pensem, depois no final a gente responde por quê, tá bom? Vamos ver o que ele fala, então, sobre queda livre. Desde a antiguidade, os estudos dos movimentos verticais eram de grande importância para alguns cientistas conceituados. Este era o caso de Galileu Galilei, que fez um estudo minucioso de queda livre. Conta a história que Galileu foi até o topo da Torre de Pisa, na Itália, e lá realizou experimentos para comprovar sua afirmativa sobre o movimento de queda dos corpos. Ele abandonou várias esferas de massas diferentes e percebeu que elas atingiam os solos no mesmo instante. Mesmo após as evidências de sua experiência, muitos dos seguidores de Aristóteles não se convenceram, e Galileu foi alvo de perseguições em razão de suas ideias revolucionárias. É importante deixar claro que a afirmativa de Galileu só é válida para a queda dos corpos que estão no vácuo, ou seja, livre da resistência do ar. Dessa forma, o movimento é denominado queda livre. É importante observar que, embora o movimento seja vertical, ele ficará sujeito a leis de um movimento que já estudamos anteriormente, o movimento uniformemente variado, pois o agente motriz será a aceleração gravitacional. Outro fato muito importante é que estaremos desprezando a resistência do ar, já que todas as observações serão feitas para o movimento no vácuo. Desta forma, todos os corpos soltos no mesmo local, livres da resistência do ar, caem com uma mesma aceleração, quaisquer que sejam suas massas. Essa aceleração é denominada gravidade. Independe da massa, então, o tempo que leva para um corpo cair. Depende da aceleração da gravidade, tá? E da altura que ele será abandonado ou lançado. Aqui está a aceleração da gravidade. O que mais a gente vê é o da Terra, 9,8, que a gente aproxima para 10. A Lua, 1,6, né? E Júpiter, que é quase 3 vezes mais, 26,4. Podemos aproximar a gravidade da Terra nas proximidades de sua superfície para 10 metros por segundo ao quadrado, como forma de facilitar os nossos cálculos. Aqui vem umas fórmulas, gente, que eu vou conversar com vocês. E aqui tem uma tabelinha muito útil, que resume todas as fórmulas quando vocês forem fazer os exercícios. Só que não dá para ficar decorando, então não é para decorar. Vamos conversar um pouquinho sobre queda livre e lançamento vertical, de baixo para cima e de cima para baixo, tá bom? Vamos começar então com queda livre.
Queda livre, gente, é quando a gente abandona um corpo. Um corpo ele é abandonado de uma certa altura. O que é abandonado? A velocidade inicial é zero. Esse corpo ele tem inicialmente igual a zero e ele é abandonado. Ele desce ao sabor da gravidade, que aqui na Terra vai ser dado por 10 metros por segundo ao quadrado. Quando ele chegar aqui no solo, que vai ser o nosso ponto de referência, nós vamos determinar a altura que ele foi lançado, a velocidade que ele chegou, quanto tempo ele levou. Para eu responder essas perguntas, são as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Vocês lembram delas? Isso mesmo. O voate, o sorvete com cobertura e o Torricelli, quando eu não tiver a minha grandeza tempo. Tudo bem? Essas fórmulas precisam ser decoradas. A partir dessas, vocês chegam em qualquer uma, tá bom? Nós vamos usar essas formulinhas aqui. Só que a gente adequa para o estudo agora, que nós estamos no movimento vertical, tá bom? Como que nós vamos adequar? Assim, ó. O A nós vamos trocar por G, tá bom? E o V0, no caso da queda livre, ele é zero. Então, a primeira fórmula que eu tenho vai ser o V igual a GT. Então, isso significa que quando eu quero saber a velocidade que um corpo chegou, eu só pego a gravidade e multiplico pelo tempo que ele levou. Acabou, tá? Redecorei? Não. Eu peguei o voate e adaptei. Os conceitos eu tenho que guardar. Velocidade inicial é zero na queda livre. E o G é 10. Na Terra, V igual a GT. V igual a GT. V igual a 10T. Por exemplo, gente. Exemplo. Vamos supor que um corpo tenha levado 3 segundos para cair. Com que velocidade ele chegou? V é GT. V vai ser 10 vezes 3, 30 metros por segundo. Acabou. Agora, que altura que ele foi jogado? Muito bem. Vamos adaptar esse aqui. E este aqui, a velocidade inicial é zero. Eu sobrou GT quadrado sobre 2. Então, quando eu quero saber a altura, vamos pôr aqui desse lado, a altura, eu vou ficar com GT quadrado sobre 2. O que a apostila pode fazer? Ela pode querer achar o tempo, daí ela vai pôr para cá. 2H sobre G raiz quadrada, tá bom? É só isolar, né, gente? É só isolar, tá? Então, meu H vai ficar 10 T quadrado sobre 2, como quando tá fazendo exercício aqui na Terra, né, que geralmente são, a minha formulinha do H vai ficar 5T quadrado, tá? Então, eu consegui V igual a GT, uma fórmula, H igual a 5T quadrado, outra fórmula. Então, esse que levou 3 segundos, eu ponho aqui o 3 ao quadrado, 9 vezes 5, 45, ele foi abandonado de uma altura de 45 metros. E, finalmente, quando eu não tiver a grandeza a tempo, o meu exercício vai ser dado por 2GH. Então, essa é a outra fórmula de eu achar a velocidade que o corpo chegou ao solo. Ela vai ser raiz quadrada de 2GH. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Para fazer os exercícios, vocês estudem chegar nessa fórmula primeiro, tá? Depois, para ficar mais prático, vocês pegam direto daqui, ó. Função velocidade, quando é queda livre, tá aqui. V igual a GT. Função horária, tá aqui. H igual a GT quadrado sobre 2. E equação de Torricelli, tá aqui. V ao quadrado igual a 2GH. Ou V igual a raiz quadrada de 2GH. Tá bom? O lançamento vertical é quando a velocidade inicial for diferente de zero. Essa é a diferença do lançamento vertical e da queda livre. Aí a formulinha, em vez de ser só o GT, ela tem o V0, tá vendo? Olha lá. O V0 acompanha agora, porque ele não é zero. Só isso, gente. Tá bom? E o que é esse sinal mais ou menos aqui? Esse sinal mais ou menos é o seguinte. Quando eu tô no lançamento vertical, eu posso jogar o meu corpo de baixo para cima ou de cima para baixo. Não posso?
Quando o meu corpo for de baixo para cima, eu tô contra a ação da gravidade, eu vou colocar o sinal menos nela. Menos. Vem um menos aqui. Menos. Quando eu tô jogando de cima para baixo, eu tô a favor da gravidade, o sinal vai ser mais. Só isso, tá bom? Minha velocidade inicial agora, ela é diferente de zero. Eu tenho velocidade inicial. Mais uma coisa. Quando eu jogo meu corpo de baixo para cima, quando ele chega na altura máxima, nós já vimos isso aqui. Alguém lembra? O que acontece na altura máxima? Na altura máxima, minha velocidade é zero. É aquela hora que ela dá uma paradinha para mudar de sentido. Ela está mudando de sentido. Minha velocidade vai para zero, tá bom? Para fazer essas formulinhas do lançamento vertical, valem todas as fórmulas. O Voat, o Torricelli e o vovó me dá 2AS. Só que quando for de cima para baixo, o sinal vai ser positivo. E quando for de baixo para cima, o sinal vai ser negativo. Beleza, pessoal? Vamos interromper aqui a aula, a gente já continua já já.